Imagina só, no meio do gelo, da neve e de um dos conflitos mais brutais da história, surge a lenda de uma figura quase mítica. A história de um soldado que, sozinho, se tornou o maior pesadelo de um exército inteiro. 505. Guarda bem esse número. Essa é a quantidade de baixas confirmadas por um único atirador. É o recorde em qualquer grande guerra, e ele conseguiu isso em menos de 100 dias. Impressionante, né? Para os inimigos aterrorizados, ele não tinha um rosto. Ele era um fantasma na neve, conhecido por um apelido de gelar a espinha, a Morte Branca. A lenda da Morte Branca é, sem dúvida, uma das mais incríveis da história militar. Mas quem era o homem por trás desse nome tão assustador? É isso que a gente vai descobrir agora. Mas olha, para a gente entender essa lenda, primeiro a gente precisa voltar para o cenário onde tudo aconteceu, a brutal Guerra de Inverno. Tudo começa aqui. A União Soviética, uma gigante militar na época, resolve invadir a sua vizinha bem menor, a Finlândia. A expectativa deles, era uma vitória rápida, quase um passeio no parque. Só que eles não podiam estar mais enganados. E quando a gente olha os números, a coisa fica ainda mais impressionante. A diferença de forças era absurda. Dá uma olhada nisso. É o clássico Davi contra um Golias gigantesco, em soldados, em tanques, em tudo. Para a Finlândia, era literalmente uma luta pela própria existência. O que os soviéticos não esperavam era a resistência finlandesa. Imagina lutar num frio de 40 graus negativos. Os finlandeses, que conheciam aquele terreno com a palma da mão, usavam esquis para se mover rápido e, camuflados de branco, transformaram as florestas num verdadeiro pesadelo para o Exército Vermelho. E foi exatamente nesse cenário de frio, desespero e muita coragem que um homem comum se tornou uma lenda. Vamos finalmente conhecer a pessoa por trás do mito. Olha só para ele. Este é Simo Häyhä. Ele não era um soldado de elite treinado desde criança, nada disso. Ele era um fazendeiro. E o detalhe, ele tinha só 1,52 m de altura. Mas ele usou essa baixa estatura a seu favor para ficar praticamente invisível naquela imensidão branca. E essa frase dele diz tudo. Eu apenas fiz o meu dever. Sem nenhuma arrogância, sem se achar um herói. Ele só sentia que tinha um dever a cumprir pelo seu país. E essa simplicidade, torna a história dele ainda mais poderosa. Ok, a pergunta que fica é, como que um fazendeiro virou o atirador mais mortal da história? A resposta está numa mistura de habilidade, uma genialidade tática e um conhecimento profundo do ambiente dele. E a técnica dele era simplesmente brilhante. Primeiro, nada de mira telescópica. Por quê? Pensa bem, uma mira dessas podia refletir o sol e denunciar a posição dele, além de embaçar com o frio. Usando a mira de ferro normal, ele era um alvo muito menor. Ele também usava a camuflagem toda branca, claro. Compactava a neve na frente da arma para o tiro não levantar poeira. E o mais genial de tudo, ele colocava a neve na boca, para que o vapor da respiração dele não entregasse no ar congelado. É ou não é incrível? E a arma dele era um fuzil comum, um Mosin Nagant. O segredo não estava na arma, mas em quem a usava. A experiência dele como caçador foi fundamental. Ele conseguia calcular distâncias de até 150 metros com uma precisão absurda, transformando aquele fuzil simples numa arma letal. Claro, com esse estrago todo, o Simo Häyhä virou um fantasma que assombrava a moral das tropas soviéticas. Ele se tornou o alvo número 1. O Exército Vermelho começou uma caçada implacável para eliminar a Morte Branca. E eles tentaram de tudo mesmo. Enviaram seus melhores atiradores e até fizeram bombardeios de artilharia só nas áreas onde achavam que ele podia estar. E por semanas nada. Ele escapava de todas. Até que, no dia 6 de março, a sorte pareceu virar. No meio de um combate pesado, ele foi atingido. Uma bala explosiva que o acertou em cheio no rosto. O ferimento foi terrível. Os companheiros que o resgataram disseram que metade do rosto dele tinha sumido. Ele entrou em coma. E aí vem o inacreditável. Ele acordou uma semana depois, no dia 13 de março. Sabe que dia era esse? O dia exato em que a guerra acabou. Ele acordou com a paz. A guerra tinha acabado para a Finlândia e para ele também. Mas a sua lenda, essa estava só começando. Pelo que fez, ele recebeu uma promoção que entrou para a história militar da Finlândia, de tão rápida. Depois de 26 cirurgias para reconstruir o rosto, ele voltou à vida de antes. Uma vida tranquila como fazendeiro, criando cães, longe de tudo. Ele se tornou um herói nacional, mas um herói silencioso. E essa outra frase dele, anos depois, fecha a história com chave de ouro.
Eu fiz o que me mandaram. Não haveria Finlândia se todos os outros não tivessem feito o mesmo. Ele nunca se viu como o salvador da pátria. Ele se viu como uma peça, uma engrenagem num esforço coletivo de um povo inteiro para salvar sua nação. A história do Simo Häyhä é um exemplo perfeito do que a gente chama de guerra assimétrica. Mostra como o conhecimento do ambiente, a criatividade e a determinação de uma única pessoa podem se tornar uma arma poderosa contra um exército muito superior. É claro que ele não venceu a guerra sozinho, mas a sua lenda virou um símbolo gigantesco de resistência que inspirou um país inteiro e provou que sim, um único soldado pode de fato mudar o rumo da história. E aí, que outra história incrível como essa a gente deveria analisar aqui? Deixa a sua sugestão aí nos comentários, a gente quer saber. E claro, se curtiu essa análise, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas. A gente se vê.